Glória a Deus. A palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, na sequência dos capítulos, Jesus atrai agora bastante gente, né? Mais do que João Batista, começa a batizar muitas pessoas, porém ele mesmo não batizava. Quem batizavam eram os seus discípulos, porque estava predisposto que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. Mateus 3:11, Lucas 3:16. A Bíblia mostra que Jesus ele vai saindo da Judéia para a Galileia, né? E nós precisamos entender a divisão do território, né? 200 quilômetros norte a sul, 3 divisões: Judéia, Samaria e Galileia. A viagem levava geralmente 3 dias, se fosse por esta rota. Porém, por causa das discórdias dos judeus e samaritanos, podia ser feita outra caminhada, outra rota, né? Que levaria 6 dias, o dobro do tempo, né? A rota que seria desviando ali daquele setor seria cruzar o Jordão, subir pela costa leste do rio, não entrava em Samaria, aí voltar a cruzar o Jordão no norte de Samaria e entrar na Galileia, né? Isso aqui, próximo de Sicar, Samaria tem uma bifurca, né? No noroeste está ali Citópolis, oeste Nápoles, norte Enganim, onde está o poço de Jacó. Gênesis 33, 18, 19, Josué 24, 32 tem referências sobre esta parte que Jacó deu ao seu filho José. Era necessário passar por Samaria, necessidade espiritual e não obrigatoriamente geográfica, como eu já expliquei. Sicar, arqueólogos chamam ela e identificam como Siquém, né? Que seria a referência de Gênesis 33, 19, aproximadamente 1 quilômetro fora da cidade estava o poço de Jacó. Era então agora a hora sexta, meio-dia para os judeus, né? Então veio uma mulher samaritana tirar água. Homens e mulheres não se comunicavam, né? A sós, isso era antiético, não era de costume. E os judeus e samaritanos também não se comunicavam por causa de problemas antigos. E a hora de tirar a água ali é bem interessante, né? Porque fala aqui que era a hora sexta, né? Em Gênesis 24 e 11, a hora certa para tirar a água seria a tarde, né? No versículo 7, Jesus teve sede e Jesus também teve cansaço, no versículo 6, ou seja, mostrando o lado humano do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Os discípulos vão comprar pão, né? Comprar alimento. Quando Jesus começa a falar com a mulher, ela diz: sou samaritana e tu és homem judeus, né? Os fariseus, eles tinham um ódio assim tão grande, de negócio de ligação entre homem e mulher, que eles diziam que era melhor queimar o Torá, a lei de Deus, do que entregar uma mulher, né? Eles eram odiosos nessa parte. Então Jesus nem poderia, como rabino, estar conversando com a mulher, né? Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, né? João 13,16 já estava escrito, já tinha sido dito, né? Melhor dizendo, não escrito, mas dito. Deus deu seu Filho unigênito, né? E Jesus estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, né? E quem é o que te pede, né? Jesus Cristo era o que estava pedindo a água, né?
Jesus mesmo era a fonte que jorra para a vida eterna, né? E no versículo 14, a água aqui é símbolo do Espírito Santo, que nós vamos confirmar isso em João 7, 37 e 39. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Tu não tens com que tirar água, né? O poço é fundo, né? Isso quer dizer que exigia esforço humano e material, recursos materiais, corrigindo, recursos materiais, tipo um balde, né? E fala também de poço fundo, limites, né? Profundidade, grandeza, interior. Maior que o nosso pai Jacó? Será que você é maior do que o nosso pai Jacó? O Senhor, tu és maior do que é? Jesus responde em João 8:58, dizendo: antes de Abraão eu sou. Essa expressão antes, ela significa antes em tempo e antes em poder. Eu sou antes, eu tenho mais poder até mesmo do que Abraão. Aí Jacó, que já vem depois, já é da terceira geração. Então Jesus era antes, Jesus tinha poder, Jesus tinha, não tem, ele tem todo poder. Ele disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Em 722 a.C., a Síria invadiu Samaria, levou cativo, né, o povo. Segundo o rei 17:6, Oséias era o rei de Israel, Salmanaser era o rei da Síria, e eles trouxeram gente da Babilônia lá para Samaria, segundo o rei 17:24, das cidades de Cutá, Amate, né? Ava e Sefarvaim, né? E houveram ali casamentos mistos, aí eles perderam a pureza racial, né? E houve também o culto misto, né? Segundo Reis 17, 29 ao 41. Depois de um tempo, o reino do sul também foi invadido e levado para a Babilônia. Seu povo, porém, não perdeu a sua identidade, eles se preservaram. Vê lá o caso de Daniel, né, que ele não se misturou com o povo. Lá no primeiro capítulo de Daniel, ele não quis misturar a sua cultura e o seu povo. Então, no tempo de Esdras e Neemias, né, já vieram os exilados ali para Jerusalém, graças ao rei da Pérsia, para reconstruir o templo. Os samaritanos ofereceram ajuda e os judeus não aceitaram. Isso aqui seria aproximadamente 450 a.C., né? Manassés, judeu renegado, número 13 e 28, casou-se com a filha do samaritano Sambalate e construiu um templo no Monte Gerizim, né, do território de Samaria. Mais tarde, na época dos Macabeus, 129 a.C., o general e caudilho judeu João Hircano atacou e destruiu e saqueou Samaria e o templo, né? Então, veja como era uma guerra entre os dois reinos. Os judeus e xutitas não comiam junto, né? Xutitas é o povo que levou babilônicos para Samaria, né? Versículos 13, 14, 15, agora nós vamos entrar. A água natural, né, mata, sede, volta, a sede volta. A água espiritual é para sempre, né? João 7, 38, 37 e 39. Tem outras referências sobre água no sentido espiritual. Apocalipse 21 e 8, Apocalipse 17, 17, 12 e 3, Salmo 42 e 1, Isaías 44 e 3, Isaías 55 e 1. Outras referências ainda, Jeremias 2 e 3, algumas cisternas rotas, Ezequiel 47, 1 ao 12, Zacarias 13, 1, Zacarias 14, 8, Salmo 36, versículo 9, né? Isso é muito importante você pegar essas referências, Apocalipse 22 e 1, Jeremias 17 e 3, Isaías 35 e 7, essas referências sobre fontes, sobre águas,
vão nos ajudar a entender o sentido espiritual que Jesus estava falando, né? Então Jesus disse, chama o teu marido, e ela diz, não tenho marido, né? Jesus disse, tivesse 5 e que agora tens, não é o teu. Isso aqui também é importante, né? Pode ser que ela era viúva de vários maridos, fala do levirato na palavra de Deus. Pode ter mudado de família, não causando mais óbitos por maldição. Pode ter sido meretriz e agora unia com alguém, vivia com alguém, mas sem casar. Ou vivia com o marido de outra mulher, escondendo assim um adultério. No versículo 19, ela diz, eu vejo que tu, Senhor, és um profeta. Lá em Deuteronômio 18, 15 ou 18, fala que se levantaria um profeta igual a Moisés, ou maior do que Moisés, isso. Nos versículos 20 a 24, onde se deve adorar ao Senhor. Se deve adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, aonde estiver o adorador, né? Versículos 25 e 26, Jesus diz, eu sou o Messias, o Cristo, né? Versículos 27 ao 30, os discípulos chegam com a comida material. A mulher deixa o cântaro, né, que é algo material, e foi anunciar que um homem que conversou com ela pode ser o Cristo, o Messias, né? Falando de coisas espirituais, né? Os de dentro da cidade saíram para ir ter com Jesus. Versículos 31 a 34. A comida de Jesus é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Isso aqui é muito interessante. Os discípulos estavam ainda meio sem entender, achando que alguém teria levado alguma comida para Jesus. Jesus foi enviado. Essa palavra no grego bíblico seria apostelein, que aparece 17 vezes, e pempein, que significa que aparece 27 vezes, né? E essas 44 vezes, no mínimo, no evangelho que João escreve, fala de Jesus que foi enviado e era um homem que obedecia, né? Obedecia ordens. Levando isso para Hebreus 5 e 8, ele era filho, mas ele obedecia ao Pai. Versículos 35 a 38, eles diziam que ainda faltavam 4 meses para a semeadura. E Jesus disse, veja que os campos já estão brancos, já está na hora da colheita. Então, a diferença entre as coisas materiais e as coisas espirituais, né? Entre as coisas naturais e a graça de que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos assim que no Salmo 126, versículos 5 e 6, fala de quem semeia a preciosa semente, vai até mesmo chorando, mas volta com alegria, trazendo seus molhos. Amós 9 e 13, Levítico 26 e 5, está tudo acontecendo bem rapidamente, né? E Mateus 13, 20, 1 Coríntios 7, 19, fala de tempos abreviados, né? Mateus diz assim, naquele evangelho diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, pouca gente se salvaria, né? Versículos 39 ao 42, os samaritanos creram em Jesus, o Salvador do mundo. Versículos 43 e 45, Jesus demorou 2 dias ali ainda pregando, porque eles pediram que Jesus ficasse pregando ali em Samaria, né? Mas ele foi para a Galileia. Chegando na Galileia, ele diz que profeta nenhum tem honra na sua pátria, falando que lá na Judéia, durante aquela Páscoa, ninguém lhe deu a atenção devida como Messias. Versículos 46 a 54, a cura do filho de um oficial, ou do filho de um rei, né? Seria o grego basilicos, que quer dizer rei pequeno. Essa cura aconteceu na hora 7ª do dia, ou seja, 1h da tarde, né? 13 horas no nosso relógio, 1h da tarde. Este foi o segundo sinal depois que Jesus veio da Judéia para a Galileia. Aí depois nós vamos entrar nos próximos capítulos
E tem algo a fazer uma observação dizendo: a ordem cronológica dos capítulos pode não estar correta, né? Deveria ser 4, 6 e 5, dando ordem e sequência mais natural aos acontecimentos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.